Glória a Deus. Graça e paz a todos, amém? Feliz com Jesus? Glória a Deus. Uma honra estar com vocês. Prepare seus corações. Temos uma palavra da parte de Deus. E Jesus é sempre lindo. Jesus é lindo. Amém, queridos? O tema que eu dei para essa noite, para essa mensagem, é algo que o pastor Beto esteve ministrando há umas 3 semanas atrás, ou um mês atrás, e ele falou uma passagem, quando Jesus falou o seguinte: vamos no barco e vamos para outra margem. Não sei quantos se lembram disso. E algo que tocou muito o meu coração, foi a parte lá de Marcos 4, no finalzinho dela, 41, que falou assim, ó: quem é este? Eu digo, meu Deus, aí tem coisa. E aí o título dessa noite que eu quero dar para essa mensagem é: quem é este? Quem é este? E eu quero hoje apresentar Jesus, o nosso único e suficiente. A Bíblia diz que Ele se fez justiça por causa dos nossos pecados, e que Ele é suficiente para mim e para a sua vida. Então, quem é esse é o título da mensagem. E eu quero trazer aquilo que o Beto começou a falar, trouxe uma passagem, Deus falou no meu coração. E essa noite nós vamos correr pelas Escrituras acerca de quem é esse, o porquê de Jesus. Nós vamos ver que todo o Antigo Testamento, ele aponta para uma única pessoa, Jesus Cristo. Para uma única pessoa, Jesus Cristo. Quando você vai ver Abraão, Moisés, tudo faz sentido em Jesus. Se eu fosse falar para vocês, Jesus é a hermenêutica completa da Bíblia. Jesus não é apenas uma parte da Bíblia, né? Jesus é toda a Bíblia. Toda a Bíblia fala de Jesus. Desde o começo, tudo foi sobre Jesus. Tem uma música que eu gosto muito que fala assim: nunca foi sobre nós, foi sempre sobre Jesus. Amém? Então nós vamos ler bastante, porque eu quero falar para vocês hoje acerca do que Jesus veio fazer na terra, acerca da vinda dele, do crescimento dele, da vinda dele, do nascimento dele até os seus 30 anos, dos seus 30 anos até o Getsemane, e do Getsemane até a cruz, e depois dele ressuscitado, amém? Lucas 1, 26 ao 35 diz o seguinte, Lucas 1, 26 ao 35, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, da cidade de Galileia, uma virgem prometida em casamento ao certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por... Olhe para o irmão do seu lado e diga assim: você foi agraciado por Deus. Você é uma promessa de Deus, assim como começou em Maria, mas está conosco hoje também. Eu e você somos agraciados por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus, Yeshua. E ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. E perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se eu sou virgem? E o anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá, e com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua graça transformadora, abundante, Senhor, que nunca tem fim, Deus, em nome de Cristo Jesus. Senhor, me faça, Senhor, apenas pregar Jesus, única e exclusivamente Jesus, Senhor, me dá graça, sabedoria, que eu fale aquilo que o Senhor quer falar, Deus, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui essa noite com o entendimento de quem é Jesus para a minha vida e para a vida dos meus irmãos essa noite, Pai, em nome de Jesus, é o que eu te peço, Espírito Santo, amém. Então, indiferente de qualquer pergunta, Jesus sempre vai ser a resposta.
Indiferente de qualquer pergunta que você vai fazer sobre a Bíblia, Jesus sempre vai ser a sua resposta. Nós vamos ver na Bíblia que Jesus é suficiente. Nós vamos entender o porquê de Jesus. Nós temos que entender que muitas pessoas conhecem Jesus, mas não andam com Jesus. E conhecer é diferente de andar. Muitas outras pessoas pregam Jesus crucificado. Muitas pregam Jesus no reino. Mas eu e você precisamos entender que o nosso papel aqui na terra é pregar Jesus ressuscitado. Eu gosto muito que o Alírio fala disso. O Natal é importante, não é assim, pastor? O Natal é importante, mas a ressurreição é o que vale. Ressurreição, é isso, é essa condição, é esse lugar que Deus nos deu, após a ressurreição de Cristo, amém? Então ele é o todo da Bíblia, ele não é apenas uma parte da Bíblia, ele é o todo da Bíblia. A Bíblia diz lá em Colossenses 1,19 que em Cristo habita toda a sabedoria de Deus. Olha o poder disso. Em Cristo habita toda a sabedoria de Deus, toda a plenitude de Deus habita em Cristo. E a Bíblia diz que ele morreu e depois eu e você temos a mesma. Olha que tremendo isso. Eu e você temos a mesma autoridade. Eu e você que somos colocados no mesmo lugar, um lugar de honra. Então essa palavra aqui que diz que sobre ele habita toda a sabedoria de Deus e toda a plenitude de Deus, habita sobre mim e sobre você essa noite. Não existe nada mais, não existe nada que você vai fazer de mais do que Cristo na cruz que vai chamar a atenção de Deus. Cristo na cruz é suficiente. Não tem nada do que eu faço por minha força própria que vai fazer Deus me amar mais. E não há nada do que eu faço de menos que vai fazer Deus me amar menos. Ele amou o mundo de tal maneira, deu seu filho e ponto. Ele amou, então você é amado. Indiferente do que falam de você aí, nós vamos entender que você e eu somos amados em Deus. Em nós habita toda a sabedoria, toda a plenitude de Deus. Amém? Glória a Deus. E não tem como eu começar a falar sobre a vinda de Jesus sem pincelar sobre o primeiro Adão e o segundo Adão. Todos já leram isso na Bíblia? Acerca do primeiro Adão e do segundo Adão. O primeiro Adão, aquele que Deus criou, e o segundo Adão, aquele que é Cristo, o que nos resgatou. Então nós vamos falar sobre o primeiro e sobre o segundo Adão. O pastor no último culto já pincelou algo sobre isso, falou sobre isso. Então eu quero apenas relembrar isso para que nós possamos entender qual é a diferença do primeiro Adão e do segundo Adão. Amém? Eu quero que você entenda que quando Deus fez o homem, quando Deus faz o homem, Ele não criou o homem para nada que aconteceu depois do pecado. Quando Deus cria Adão e Eva, Deus criou Adão e Eva para nada do que aconteceu depois da queda. Nada. Deus criou Adão e Eva para viver a plenitude em Deus, para viver uma vida íntima de Deus. E nada do que foi feito depois da queda foi vontade de Deus. Por isso, segundo Adão, para restaurar o governo do primeiro. Por isso Cristo, para restaurar o governo do primeiro Adão. Então Jesus é o nosso segundo Adão, Jesus é o nosso libertador, aquele que nos resgatou de onde estávamos. Como é que eu vou dizer essa palavra para você? Jesus é aquele que nos resgatou, que nos trouxe novamente a um ponto onde nós nunca deveríamos ter saído, que é Adão antes da queda. Adão antes da queda é um ponto onde eu e você nunca fomos feitos para sair. Mas Deus é tão bom. Aí você vai perguntar para mim: Sérgio, mas como é que pode isso? Como é que explica isso? Por que Adão pecou? Eu gosto de dizer o seguinte: eu sou casado com a Sandra há 8 anos, certo? E o meu prazer de falar que a Sandra está comigo nesses 8 anos, não é porque, como é que eu vou dizer para você? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, amém? Quando Deus faz o homem à sua imagem e semelhança, Ele coloca uma porta, que é chamado a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Ele nos dá o livre arbítrio. Essa é a porta. Deus coloca o homem, faz o homem, coloca ele no jardim e diz o seguinte: eu te amo, você é tudo para mim, nós vamos ter uma intimidade e a terra vai dar, você não precisa fazer nada, a terra vai dar tudo, você vai ter o que comer, porque eu fiz primeiro todas as coisas e coloquei depois você. Então significa que eu te sustento. Deus falando para Adão. Porém, eu coloquei uma porta. Lá tem uma porta e lá tem uma porta. Eu coloquei uma porta. E você não pode atravessar aquela porta, porque se você atravessar aquela porta, vai acontecer alguma coisa com você. Então, voltando ao exemplo
da Sandra que é casada comigo. Eu não quero que a Sandra fique comigo porque eu sou um homem controlador, porque eu não apresentei a porta para ela, porque senão não existiria o livre-arbítrio, amém? Se Deus não coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal, entenda você que eu e você seríamos controlados por Deus. Deus não seria um Deus de amor, Deus seria um Deus controlador, e Deus não é um Deus controlador, Deus é um Deus de livre-arbítrio. Então, se eu estou com a Sandra e eu não apresento a porta para ela, ela está comigo por quê? Porque ela só enxerga, ela só pensa que eu sou o suficiente, amém? Mas quando eu digo para ela, amor, é o seguinte, eu te amo demais, eu te amo, você é tudo para mim, mas eu quero dizer um negócio para você, nunca atravesse aquela porta, porque se você atravessar aquela porta, nós vamos perder isso. Eu não quero que uma esposa esteja comigo por medo, eu quero que ela esteja comigo porque é bom ficar comigo. E foi isso que Deus fez. Deus fez Adão porque era bom estar com Deus. Mas Deus é tão bondoso que dá o livre-arbítrio. E fala, tem uma porta. Se você querer experimentar, não faça isso, não é bom. Mas se você fizer, a porta está ali. Então esse Deus é um Deus tremendo, não é um Deus controlador. Ele é um Deus do livre-arbítrio. Ele é um Deus que ele deixa muito claro todas as coisas. Amém? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, a soberania de Deus nunca irá anular o livre-arbítrio do homem. Nunca. A soberania de Deus, o Deus exaltado, o Deus excelso, o Criador de todas as coisas, nunca vai anular o meu e o teu livre-arbítrio. Quando Deus coloca a porta, Ele deixa uma escolha para mim e para você. Ele deixa uma escolha. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas, se você não quiser, está tudo certo. Mas eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Amém? O interessante é que Deus não é um Deus temporal. Sabe qual é o nosso maior problema? É que nós achamos que Deus é um Deus temporal, que é um Deus somente do agora. Deus não é um Deus temporal, Deus é um Deus atemporal. Olha só, quando Deus vai até Moisés e fala, Moisés, você vai libertar o povo do Egito. Não foi assim? E aí Moisés fala, mas eu digo que você é quem? E aí Deus falou o seguinte, o Senhor falou assim, fala para o meu povo que eu sou. Você percebe que para Deus não tem passado, não tem futuro e não tem presente? Deus é um Deus atemporal, não é um Deus temporal do Cronos, do nosso tempo aqui. Deus é atemporal. Por isso que Ele é Deus da eternidade e eternidade. Ele sempre foi e sempre será Deus. Ele sempre será Deus. Então, eu e você, como estamos em Cristo novamente, eu e você somos atemporais. Nós não somos mais temporais. Eu e você temos a mente de Cristo. Eu e você temos a plenitude de Cristo. Eu e você temos a sabedoria de Cristo. E por ter tudo isso, eu e você não somos temporais. Nós somos atemporais. Nós somos das regiões celestiais. Eu e você somos guiados pelas regiões celestiais. Alguém atemporal. Todas as coisas temporais já não podem mudar as atemporais. Presta atenção nisso. As coisas temporais nunca podem tirar a minha e a tua posição, que é espiritual, não é mais da terra. Não pode mais tirar. Não tem como mais tirar. Talvez você esteja passando por uma dificuldade. Eu quero que você saiba que a dificuldade pode estar ali. Você não pode enfatizar a dificuldade, porque você não é uma pessoa presente e temporal. Você vive com mente de Cristo Jesus. Você é mais que vencedor. Então você está passando por uma situação e você tem poder na sua boca para declarar para a situação temporal que existe um Deus atemporal e que pagou o preço numa cruz, e aí já bastou, e fim de papo. E o que eu e você precisamos fazer agora? Qual é a nossa maior briga hoje em dia? Qual é a nossa maior briga hoje em dia, depois que veio Cristo? Está na carne? Não, está na mente. A minha e a sua guerra hoje é mudar a nossa mente. A nossa mente precisa estar em Cristo, porque em Cristo nós temos a plenitude de Deus, nós temos a sabedoria de Deus. Então eu não sou mais temporal, eu vivo por algo atemporal. Amém? Então quando nós falamos da palavra da fé, nós estamos falando que estamos assentados em Cristo, e que as circunstâncias, sendo financeira, casamento, enfermidades e as demais, elas não são negadas, elas podem existir, mas nós precisamos dizer para elas que nós somos ilimitados. O tema, que eu e você somos ilimitados no Pai que nos amou. E eu e você temos agora o entendimento de quem somos, e nós podemos declarar a palavra sobre isso. Nós temos poder na nossa língua para isso. Deus é um Deus atemporal. Eu sou curado, eu sou sarado, eu tenho vida, eu tenho alegria, porque eu carrego dentro de mim a palavra das boas novas. Eu tenho fé. Isso não é por vistas, isso é
Fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. Igual aquela mulher no ponto de ônibus, que eu sempre falo. A mulher levanta de manhã, vai no ponto de ônibus e espera o ônibus vir. Ela tem certeza que o ônibus vem? Vem, porque ela tem fé. Porque ela sabe que o ônibus passa todos os dias. Então ela não acorda preocupada. Meu Deus, será que eu vou perder o ônibus? Será que ele vai vir? Será que ele não vai vir? Não, ela tem a certeza que ele vai passar lá e pegar ela. Isso é fé. Isso é uma convicção. Então Deus é um Deus atemporal, não é um Deus temporal. Adão escolheu experimentar do fruto e caiu. Depois da queda, presta atenção nisso aqui. Depois da queda, a Bíblia diz lá em Gênesis 5:3. Olha só o que diz em Gênesis 5:3. Depois da queda de Adão. Aos 130 anos, Adão gerou um filho segundo a sua. Mas Adão foi criado à semelhança de. Opa! Olha o pecado. Olha o pecado. Adão foi criado em imagem e semelhança de Deus. Adão peca e agora Adão gera filho segundo a sua semelhança. E aí o pecado entrou no mundo. E por isso que eu e você somos uma semente pecaminosa. Porque nós somos descendentes da imagem e da semelhança de Adão. Um Adão caído. Por isso nós precisamos de Jesus, o segundo Adão. Então eu quero entrar agora na parte de Adão. Então Adão começa a gerar agora filhos conforme a sua imagem. Não mais a imagem de Deus. Adão tinha a imagem de Deus, mas com o pecado ele perdeu isso e começou a gerar filhos segundo a sua própria imagem. Por isso lá em Romanos 5:12, coloca para mim Romanos 5:12. Por isso em Romanos 5:12, olha o que diz aqui. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo, por um, quem é esse homem? Adão. Por isso, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte, eu e você não éramos condicionados a experimentar a morte. Pelo pecado a morte, assim também a morte veio a quem? Todos os homens. A mim e a você, a todos depois de Adão. A morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Esse menino que está dormindo, se eu perguntar para ele qual é o pecado que ele tem, talvez ele vai dizer que não tenha nada. Mas ele vem de uma semente pecaminosa, de Adão. Porque todos pecaram depois de Adão. Por isso esse menino precisa ser ensinado nos caminhos do Senhor. Para que um dia ele conheça o evangelho da cruz de Cristo, da ressurreição de Cristo, e aceite Cristo como seu único e suficiente, para que esse pecado seja arrancado da vida dele. Isso foi o que aconteceu depois da queda de Adão. Todos comigo? Então Adão começa a gerar filhos segundo a sua imagem, não mais a imagem de Deus. Todo mundo aqui hoje nasceu de Adão. Por isso que eu e você precisamos ensinar uma criança nos caminhos que se deve andar. Adão perde a imagem de Deus e gera filhos segundo a sua imagem. Até que a Bíblia diz lá em João 1,12, olha o que diz a Bíblia agora. Contudo, ponto, tudo no hebraico, no aramaico, no chinês, é tudo. Contudo, os que receberam, aos que creram em seu nome, qual o nome? O de Jesus, Yeshua, aos que creram no nome de Jesus, contudo, os que receberam, os que creram no seu nome, entregou-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aplauda ele, aleluia. Aos que creram, deu-lhes o direito, algo que não se tira, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia, amém, aleluia. Deixa eu colocar uma interrogaçãozinha nisso aí. Então por que é tão difícil eu e você acreditarmos nisso? Por que quando eu e você vamos num médico e ele fala o seguinte: Sérgio, tu tens tal situação, tu tens, tens a diabetes. Por que a maioria das pessoas automaticamente fala assim: é hereditário? Meu pai teve, meu avô teve, meu bisavô teve, eu tenho também porque é hereditário. Você entende que tudo está na mente? Não é mais hereditário, porque você foi regenerado. Você não tem mais a genética do primeiro Adão. Você não tem mais a genética do primeiro Adão caído. Você foi regenerado em Deus. Então, você percebe que é tão fácil as pessoas falarem: mas é genética. Não é genética, porque na cruz foi levado isso. E nós vamos ver que na cruz foi levado isso.
Porque coloca para mim lá, 1 Pedro 1:23. Entenda quem eu e você somos, nós precisamos entender isso. Eu vou falar hoje de Jesus e unicamente Jesus, e você vai perceber que você não precisa de nada mais além de Jesus. É Ele, por Ele e para Ele. Diz o seguinte: pois vocês foram regenerados. Pois vocês foram regenerados. Não de uma semente perecível, que estraga, não por isso, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. E eu, curioso, fui lá no original, eu gosto disso. Eu fui lá ver o que é esse regenerado. O que é esse regenerado? E entenda, a palavra regenerado aqui vem da palavra genética. Entenda, eu e você fomos modificados geneticamente em Cristo. A palavra aqui significa genética, ou seja, a sua genética agora foi mudada para um padrão imperecível, algo que não acaba, algo perpétuo, inabalável. Essa é a genética que eu e você temos, a genética de Cristo Jesus. Eu e você fomos regenerados, não por uma semente adâmica de queda, mas pelo segundo Adão, Jesus Cristo, a semente perfeita. Jesus Cristo, a semente perfeita. Temos nesse instante a genética de Cristo dentro de nós. E tudo que não pertence, aprenda. Tudo que não pertence a Cristo, tudo é tudo. Tudo que não pertence a Cristo, não pertence a mim e a você. Tudo que não pertence a Cristo, não pertence a mim e a você. Tudo que não é verdade no corpo de Cristo, não é verdade para mim e para você. Tudo que não é verdade no sangue de Cristo, não é para mim e para você. Tudo que não é verdade na mente de Cristo, não é para mim e para você. Porque nós fomos regenerados em Cristo. Então eu posso estar passando por uma situação, mas não é ela que me controla. Eu declaro, eu tenho o poder da palavra sobre ela. Eu declaro sobre essa situação. Jesus nos ensinou muito isso. Isso é pela graça, é pela fé. Eu não posso me acostumar com a vida de um Adão. Eu não posso me acostumar com a vida que Adão me deu após a queda. Não faça isso, não se acostume. Porque Cristo regenerou a minha e a sua vida. Ele mudou, reinando sobre todas as coisas. Eu tenho tudo, eu e você temos tudo que Cristo teve. Eu e você podemos acessar tudo que Ele tem. Você consegue entender isso? Que você pode acessar tudo que Cristo tem. Não importa o que esteja acontecendo, eu e você temos a mente de Cristo. Eu e você fomos gerados novamente em Cristo. O primeiro Adão estabeleceu uma raça caída. Vem o segundo Adão para restaurar essa raça. E Ele nos restaura e nos coloca de novo como os reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Gente, assim, ó, eu vou tentar ser o mais breve possível, mas eu preciso passar isso para vocês hoje. Para vocês entenderem que vocês não são mais daqui. Vocês têm tudo que vocês precisam, amém? Olha comigo isso aqui. Nós vamos começar a conhecer o nascimento até a ressurreição de Cristo. Em Lucas 4:18, em diante, Jesus está na sinagoga e ele acabou de ser batizado. Você lê na sua casa, ele acabou de ser batizado. Veio a palavra: eis meu filho amado, no qual tenho prazer, e desceu sobre ele o Espírito Santo. E dali ele foi para a sinagoga. Ele chegando na sinagoga, ele abre a Torá. Ele abre o Antigo Testamento da época, ele abre a Torá, e a Bíblia diz que, lá em Lucas 4, 18, 19, diz o seguinte, 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele já estava com o Espírito Santo, ele tinha acabado de ser batizado, presta atenção. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação das vistas aos cegos, para libertar os oprimidos. 19. E proclamar o ano da graça do Senhor. E proclamar o ano da graça do Senhor. Mas agora nós vamos ler Isaías 61, que foi o que ele leu. Ali Jesus abriu em Isaías 61 e leu Isaías 61. E olha o que ele leu lá. Isaías 61, aí. Diz o seguinte: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Ele estava repetindo.
Porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. 2. Para proclamar o ano da bondade do Senhor. E aí a Bíblia diz lá em Lucas que ele fecha o livro e entrega. Mas ali continua, porque aí, olha só, e aí continua falando o seguinte, ó: para proclamar o ano da bondade do Senhor. E ali ele fecha o livro, amém? Porque foi até o momento que ele veio para fazer, anunciar o evangelho das boas novas. Só que aqui no Isaías 61 a profecia continua falando o seguinte, ó: e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido, e eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Aleluia! Por que ele não leu isso antes? Bota lá no 2 novamente. Por que ele não leu isso? Porque o dia da vingança do nosso Deus não tinha acontecido. Jesus não tem como pregar algo que ainda não aconteceu. E é isso que eu quero que você entenda essa noite. Qual é o dia da vingança do Senhor? Outras traduções falam o dia da ira do Senhor. Qual é esse dia? Você percebe que o Espírito do Senhor estava já sobre ele. Já estava sobre ele. Ele começou a declarar o Evangelho de Deus. E agora nós vamos conhecer qual é o dia da ira do Senhor. Qual é o dia da justiça do Senhor. Mas saiba que eu e você somos carvalhos de justiça. Eu e você somos plantio do Senhor. Amém? Então lá em Lucas, ele começa a falar e termina em proclamar a graça do Senhor. E aí depois em Isaías tu vai ver que ele fala da vingança do Senhor. E o que é isso? Vamos entender isso, que do nascimento aos 30 anos, Jesus relata, do nascimento dele aos 30 anos, ele foi uma pessoa que crescia em sabedoria, amém? Foi alguém que cresceu em sabedoria. A única passagem é quando ele está na sinagoga, tal, com a Torá, conversando com o povo lá. Então depois, dos 30 aos 33, ou mais especificamente ao Getsemane, foi Jesus sendo Jesus. Foi aquilo que ele leu ali em Lucas 18, 19. Pregar as boas novas, proclamar liberdade, recuperar vista, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça, ou do favor do Senhor. Ele foi isso. Dos 30 aos 33 ele fazia tudo isso, menos o que ele leu depois de Isaías, que era proclamar o dia da vingança do Senhor, o dia da ira do Senhor. Então dos 30 aos 36 no Getsemane, Jesus viveu a vida de filho de Deus. A vida de filho de Deus. Adão tinha perdido isso e Jesus veio para a terra manifestar isso novamente. Então dos 30 aos 33 ele fez tudo aquilo que era para Adão fazer. Na verdade que era para Adão continuar estando, né? Na verdade não era nem para Adão continuar estando, não iria existir se Adão não peca. Como é que vai ter doença se Adão não pecou? Você entende a plenitude do Evangelho? Não era para existir doença, não era para existir enfermidade, não era para existir desespero, não era para existir tristeza, porque Deus não gerou Adão, a sua imagem, para acontecer isso. E Jesus restaura isso, para que nós não possamos mais passar por isso. Jesus não veio para a terra mostrar o que Deus pode fazer, mas ele veio mostrar o que um filho pode fazer. Por isso que ele manda o mar acalmar, a tempestade acalmar, o mar cessar. Por isso que ele anda sobre as águas. Por isso que ele declara e é curado, porque ele era filho de Deus. Ele estava manifestando o reino de Deus, aquilo que Adão tinha. Amém? Então do nascimento aos 30 ele crescia em sabedoria. Dos 30 ao Getsemane ele foi Jesus, sendo Jesus, o filho de Deus. E do Getsemane até a sua morte. Do Getsemane, no momento que ele começa a suar sangue. Quem foi Jesus? Do Getsemane até a sua morte. Ele foi eu e você. Do Getsemane até a sua morte, sobre ele estava o dia da ira do Senhor. O dia da vingança do Senhor. Nós vamos entender isso mais para frente. Porque Jesus sai dali preso, maltratado, cuspido. Tudo que ele não merecia, porque ele era filho. Você entende que ele, por isso que
pelas suas pisaduras nós somos sarados? Porque ele se fez carne, ele se passou por mim e por você. E do Getsemane até a sua cruz, ele foi Jesus, mas sobre ele estava a ira do Senhor. Estava eu e você. Todo o lamaçal de pecado, tudo que é errado, estava sobre ele. Isaías 61, olha só, o que diz Isaías 61, do 1 ao 3. A Bíblia diz que ele veio levar as boas novas aos pobres. Era Jesus sendo Jesus. Ele veio cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Era Jesus sendo Jesus. Ele veio anunciar o ano da liberdade aos cativos. É Jesus sendo Jesus. Proclamar o ano da bondade, lá no 2. Proclamar o ano da bondade. É Jesus sendo Jesus. A graça, a bondade. Era Jesus sendo Jesus. Mas o dia da ira do Senhor, ou a vingança do Senhor, era Jesus sendo eu e você. Era Jesus sendo eu e você. Coloca para mim agora Zacarias 3, 1 ao 4. Vamos entender qual que é esse dia da ira. Porque você está me olhando com uma cara de assustado pensando, meu Deus é irado. Deus não é irado. Só que sabe qual é o nosso problema? É que nós comparamos a ira do Senhor igual a nossa ira. Quem faz, paga. Nós comparamos, é o seguinte, se o Gladson faz alguma coisa de mal para mim, eu vou lá e vou devolver na mesma moeda. Essa é a ira que eu e você pensamos humanamente, como um segundo Adão caída. Mas a ira do Senhor não é essa. Nós vamos entender qual é a ira do Senhor. Diz o seguinte, acompanha ali. Depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote chamado Josué, que é Yeshua, Jesus. Ele me mostrou o sumo sacerdote, aqui é uma profecia. Diante dele estava o anjo do Senhor. Outra tradução fala o seguinte, diante dele estava o Senhor. Estava Jesus, estava o Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo. E o anjo do Senhor, Deus, disse a Satanás, o Senhor te repreenda. Ó Satanás, o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem, quem é este homem? Quem é este homem? Era Josué, que era Yeshua, que era Jesus. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Este homem Jesus não parece um homem tirado do fogo? O Senhor falando para Satanás. Não parece esse um tição tirado no fogo? E eu gosto de fuçar. E, gente, nós temos que aprender a ler a Bíblia com calma, com mansidão, deixar Deus falar conosco. A Bíblia, se fosse um livro qualquer, nós leríamos, fecharíamos e deu. Mas a Bíblia é reveladora. Você precisa entender, a parar, ler, perguntar, Senhor, o que isso significa? Buscar, estudar. Porque aí você vai, aí muda tudo, gente. Muda tudo. Para você entender aqui, ó. Parece um tição tirado do fogo. Só para você entender, a palavra tição é alguém muito sujo, com pecado, com impureza. E o que Jesus se fez por nós? Pecado, impuro, muito sujo. Presta atenção. Um tição. Tirado. A palavra tirado vem do verbo libertar, arrancar, resgatar, salvar, despir-se. Ele se despiu dele, da sua glória. Ele se despiu da sua glória, se fez imundo, se fez sujo. E o que significa o fogo? No original, essa palavra fogo é o dia da ira do Senhor. Muitos acham que o dia da ira vai vir. Não, o dia da ira já aconteceu. Esse é o dia da ira do Senhor. Não parece esse um tição tirado do fogo? Alguém que tinha pecados, que está cheio de pecados, que se despiu do que era, para ser pecado, para suportar a ira do Senhor. E diz o seguinte no 3. Ora, Josué, simbolizando Jesus. Ora, Josué, vestido de roupas, pecado, vergonha, nudez, tudo que era pós-Adão caído. Era isso, vestido de roupas impuras, estava de pé diante do Senhor. Continua. O anjo disse aos que estavam diante dele, tirem suas roupas impuras, tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué, veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre... Eu tirei de você as suas roupas imundas e coloquei em você vestes puras. Coloca Zacarias 3:9. Deus é bom demais. Vejam a pedra que coloquei na frente de
Josué, novamente é uma profecia, Yeshua, Jesus. Veja a pedra que coloquei na frente de Josué. Ele tem 7 pares de olhos. Em Apocalipse 5, se não me engano, fala aqui, Jesus, o Salvador, tem 7 pares de olhos. Mas eu não vou entrar nesse assunto. Mas ele diz o seguinte: e gravei nela uma inscrição, declara o Senhor dos exércitos, e removerei o pecado dessa terra num único dia. O dia da ira do Senhor. Deus é bom demais. Não pense que Deus é irado. Deus é amor. Ele removeu tudo, toda dívida, todo lamaçal de pecado Ele removeu. Diz Zacarias 3:9, o dia da vingança ou o dia da ira do Senhor. O que Jesus não leu em Isaías 61:2, porque ainda não tinha ido para a cruz. O pecado gerou ira, e Deus é santo, Ele não compactua com o pecado. E eu gosto de dizer que a vingança de Deus, o dia da ira do Senhor é muito, muito linda. Sabe por quê? Porque a vingança de Deus não é do tipo da nossa, que quem faz paga. Mas ela é mais ou menos assim: eu amo demais vocês, porém vocês não conseguem pagar essa dívida. Presta atenção nisso. Eu amo demais vocês, mas vocês não conseguem, vocês não têm como pagar essa dívida. Mas eu sou justo demais para não pagar. Então eu coloco sobre mim mesmo e pago a conta de vocês por uma vez por todas. Esse é Jesus, o que pagou de uma vez por todas por isso que a Bíblia diz que o escrito de dívida foi rasgado, porque Jesus já pagou. Amém? No dia da vingança do Senhor, Ele toma sobre si tudo que é ruim, para poder dizer para nós: olha, agora vocês são carvalhos de justiça, plantio do Senhor. Uma semente que começou em Jesus, uma semente regenerada, uma semente não mais corruptível, mas incorruptível. E o interessante é que depois disso, que é o fogo, a ira do Senhor, Ele coloca dentro de mim e de você outro tipo de fogo, o fogo do Espírito Santo. E é esse que está aí dentro, o fogo do Espírito Santo. É esse fogo que eu e você precisamos manifestar, o fogo do Espírito Santo, não mais o fogo da ira do Senhor. O fogo do Espírito Santo do Senhor. Bota Romanos 15-18 para nós lermos. Olha só: entretanto não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, quem? Adão, o primeiro Adão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça, muito mais. Mas esse é muito, gente, é demais. Muito mais a graça de Deus. Muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Continua. E não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Olha só, gente, isso é mente renovada. Não se tem como comparar a dádiva de Deus, que é Jesus, com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, por causa de Adão, por um só pecado. Mas eu continuo pecando, Sérgio, e agora? Isso é a natureza pecaminosa. O que eu e você fizemos é uma natureza pecaminosa. Teólogos dizem que existe o pecado original e depois disso se originou-se o restante dos pecados. E o que Deus faz? Ele vai lá na semente e já mata de vez. Ele mata o pecado original para anular o resto dos pecados. Amém? E ele fala o seguinte: veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. 17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em? Não espere morrer para reinar. No céu, eu quero ir para o céu. O céu vai ser uma glória. Jesus me leva, que aqui é só luta, aqui é só batalha, aqui. Não, reinarão em vida. Você foi feito para reinar em vida, por meio de um único homem. Quem é esse único homem? Jesus Cristo. 18.
Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Que ato é esse? O dia da ira do Senhor. A cruz. Esse é um só ato. Jesus Cristo crucificado é a ira do Senhor. Só que a ira dele é diferente do que a nossa. O que eu tenho comigo? Porque nós somos muito acusador. Meu, vira e mexe, nós somos um satanazinho assim, feio. Só que pense comigo. A Sandra não conhece o Evangelho da Graça, que é Jesus. E ela faz coisa errada. Amém? Eu conheço o Evangelho da Graça. Como é que eu vou falar para Sandra? Como é que eu vou acusar a Sandra? Olha só como isso é forte. Como é que eu vou acusar a Sandra de algum pecado e apontar o dedo se ela não conhece o Evangelho da Graça? É como se eu falasse, como se eu queresse que o meu cachorro voasse. Não tem como. Não tem como. Eu preciso então, não mais falar mal dela, mas eu preciso manifestar o fogo do Espírito Santo sobre a vida dela. Para apresentar Jesus para ela. Para mostrar para ela que existe uma vida diferente. Então o que aconteceu aqui? O primeiro Adão, depois que Adão caiu, o primeiro Adão, tudo o que aconteceu depois não era a vontade de Deus. Segunda coisa, Jesus é a vontade de Deus, e ponto. Jesus é a vontade de Deus. Quando eu falo isso, entenda que a Bíblia diz que como Jesus é como nós somos. E agora, como Ele é, eu sou. E a Bíblia diz que agora Ele está sentado nas regiões celestiais, que agora Ele é Rei. Por isso que Apocalipse diz para mim e para você que eu e você somos reis e sacerdotes. Mente renovada, Romanos 12:2. Renovação da mente. Para nós entendermos isso aqui, do nascimento aos 30 anos, Jesus é alguém que crescia em sabedoria. Dos 30 anos ao Getsemane, Jesus foi filho de Deus, sendo Jesus. Do Getsemane até a sua morte, Jesus se torna eu e você. Jesus carrega sobre ele a opressão, o desespero. Tu vê que ele não chama mais Deus, não chama mais Deus de Pai. Ele fala, Deus meu, por que me abandonasse? Por que ele fala Deus meu, não mais Pai? Porque não era mais ele, era eu e você. Você quer entender? Deus meu. É a única vez que Jesus chama Deus de Deus. É na cruz. Porque não era mais ele, era eu e você. Deus meu, por que me abandonasse? Mas e quando ele ressuscita? Ele não é mais nem eu e nem mais ele. Ele não é mais eu, ele não é mais você, ele não é mais ele. Sabe o que ele era agora? Ele é nós. Você não entendeu? Ele é nós. Ele não é mais ele não é mais eu, ele é nós. Agora estamos com Cristo Jesus, o Adão perfeito, o segundo Adão. Coloca Colossenses 1:26. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado pelos... Quem é os santos? Eu e você. O evangelho que esteve oculto durante épocas e gerações, agora foi manifestado pelos santos, por mim e por você. 27. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. É isso. Cristo em nós, a esperança da glória. 28. Nós proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentamos todo homem perfeito em... Onde é que eu sou perfeito? Fora de Cristo eu sou Se você olhar para você todo dia no espelho, como ser humano você é imperfeito. Mas se você todo dia pela manhã olhar no espelho e falar assim, eu me vejo como, eu sou como Cristo é, você é perfeito. E nada mais segura. Situações não mais seguram. Situações não tiram você do controle. Porque você vai olhar e você vai entender quem você é. E 29 diz o seguinte: para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, a força de Jesus, que atua poderosamente em... A força dele atua poderosamente em você. É nisso que você precisa gastar o seu esforço.
em Cristo, estando em Cristo. Amém? Deixa eu falar algo para você. Pare de explicar Deus. Primeiro, pare de explicar Deus. Deus não se explica, Deus se vive. Segundo, pare de se enxergar como um Adão caído. Se enxergue como um segundo Adão, Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque nesse momento você é amado, você é favorecido, você é abençoado, você é eleito, você é conquistado, você é escolhido, você é protegido, você é guardado. Você é tudo isso. Sabe o que eu fiz para merecer? Nada, é graça, é favor. É graça. Quem reclama muito é o primeiro Adão. Por isso que Jesus está no meio da tempestade e fala o seguinte: vento, acalma-te, mar, cessa-te. Aí eu entendo Filipenses 4:11, que fala o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece, porque eu tenho a mente dele. Ele se fez sacrifício em meu lugar, ele me deu o que ele tinha. Eu sou herdeiro, então tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Só para nós entendermos então, Isaías 61. Bota ali para nós vamos ler isso aqui, nós vamos fechar. Eu quero que você entenda quem você é em Cristo. E por que Cristo? Quem é este? Quem é este que habita em mim? Quem é este? Diz o seguinte: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos oprimidos. E ele diz assim: para proclamar o ano da bondade do Senhor. Lá em Lucas 4:21 diz o seguinte: e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ler. Ele faz a obra dele, morre, e aí nós voltamos lá para Isaías 61, na parte 2 em diante. Isaías 61:2. E aí, agora, entendendo quem é Cristo, ressuscitado, que habita dentro de mim e de você, olha o que a Bíblia diz que eu e você somos. Entenda isso. Diz o seguinte: e o dia da vingança do Senhor, o nosso Deus, a cruz, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar os que andavam tristes, para proclamar o ano da bondade do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes. Isso é agora, isso é presente momento, isso é para você, isso é para você agora. Diz o seguinte, continua: e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados, ou seja, vocês são chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor. É isso que você é, carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória, para a manifestação da glória de Deus. E continua: nós reconstruiremos as velhas ruínas e restauraremos os antigos escombros, renovaremos as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Essa promessa é para mim e para você, é pós-cruz. E continua: gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Ou seja, você sozinho não consegue, porque é muita coisa. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas. Vocês serão chamados sacerdotes do... Quem é que nos deu essa posição de sacerdote? Jesus. Então eu e vocês somos chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso... Vocês se alimentarão das riquezas das nações. Vocês se alimentam, é presente. Isso aqui é uma profecia que se cumpriu. Então você se alimenta das riquezas das gerações, e do que era orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que vocês sofreram, o meu povo receberá o quê? Porção dupla. No lugar da vergonha é porção dupla, ao invés da humilhação. Ei, onde você colocar a planta dos seus pés, onde um dia você foi envergonhado, você tem na sua boca, você é carvalho de justiça. Você pode botar o pé e falar: eu sou um justo. Aqui existe um carvalho de justiça. E onde era a vergonha um dia, será porção dupla de alegria, ao invés da humilhação. E vocês se regozijarão na sua herança. Qual herança? A que Cristo deixou para mim e para você.
pois herdarão porção dupla em aonde? Sua terra. É no céu, não? É onde? Ei, acorda! Acorda! Onde é que receberão? Qual porção? Dupla! Na terra! Pare de resmungar, pare de reclamar. Viva o Evangelho! O Evangelho é meu, é porção dupla, porque eu vou viver em terra. Não é na glória, é na terra. E a terra, e terá alegria? Opa, aí sim. Porque aqui, essa alegria aqui, é quando nasceu Jesus e falou assim, ó. Vem aquele que pratica as boas novas de grande alegria. Nasceu aquele que pratica as boas obras de grande alegria. Mas a porção dupla é em terra. A alegria é eterna. Ninguém nos rouba a alegria. 8. É muito bom demais. E a Jesus, oh glória. Porque eu, o Senhor, amo justiça e odeio o roubo e toda maldade. Em minha fidelidade os recompenso. Os recompenso, é presente. Eu os recompensei. E com eles fiz uma aliança eterna. Em Cristo eu fiz uma aliança eterna. 9, para nós terminar. Seus descendentes são conhecidos entre as nações. Ei, seus filhos, seus netos são conhecidos entre as nações. E a sua prole entre os seus povos. Todos os que virem, reconhecerão que eles são um povo. Por quem? Aplauda ele, aleluia. É Cristo Jesus, é bom demais e é verdade. É bom demais e é verdade. Glória a Jesus, meu Deus. Quantos foram edificados? Quem eu e você somos? Carvalhos de? Plantio do? E o que eu e você temos aqui na terra? Porção, em vez de vergonha. Eu e você não precisamos fazer mais nada. Jesus fala na cruz, tetelestai, está consumado. É seu, pegue. Mas eu não vivo, aprenda a viver. É na palavra. Não é sair daqui e pedir, Senhor, me dá casa, me dá riqueza. Não, isso não tem nada a ver com o reino. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho é levar as boas novas a quem precisa. Em vez de julgar, eu ser o fogo do Espírito Santo que leva as boas novas ao próximo. Amém?